na CBN Vale do Itajaí, em defesa do consumidor. E hoje, as atenções voltadas para a compra de alimentos. Em época de Páscoa e compras de chocolates, ovos de Páscoa, bombons e outros alimentos, o consumidor deve ficar ainda mais atento às informações obrigatórias nos rótulos ou embalagens. O Procon de Blumenau está alertando a respeito. E esse é um dos assuntos de hoje aqui no nosso quadro Em Defesa do Consumidor com o Dr. Marcelo Esquiliró, coordenador do Procon de Blumenau. Doutor Marcelo, bom dia, seja muito bem-vindo. Mais uma sexta-feira na sua companhia, na companhia do Procon. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui novamente no nosso quadro Em Defesa do Consumidor, prestando informações, esclarecimentos e orientando para que os consumidores de Blumenau possam fazer suas aquisições agora nesse momento de Páscoa, né, nesse momento de reflexão, da melhor forma possível. É verdade. Doutor, o que o consumidor deve observar quando comprar os ovos de Páscoa, né, chocolates, esses alimentos direcionados à data? Bom, as orientações da compra de ovos de Páscoa, ovos de chocolate, né, como se fala comumente, são as mesmas de todos os alimentos, né? Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado para não ter algum tipo de prejuízo na nossa saúde. Então, o que eu posso falar assim como principais pontos, né? As embalagens plásticas, elas absorvem odores. Portanto, esses ovos, esses alimentos, eles devem estar armazenados longe de produtos que exalem cheiro forte, como, por exemplo, produtos de limpeza, né? Então, verificar realmente se os ovos estão armazenados, né? Se eles estão dispostos longe desses produtos que possam causar algum tipo de contaminação. Também eles devem estar longe do calor, né? Longe da luz do sol, né? Porque eles podem vir a se deteriorar, né? Então, são dois pontos que o consumidor deve observar. Daí agora vamos à embalagem, né? Ele deve verificar se a embalagem está adequada, né? Se ela não está rompida, rasgada, que possa sofrer algum tipo de contaminação, né? E se os produtos estão dentro do prazo de validade ou se estão próximos ao vencimento. Isso o consumidor deve perceber, porque muitas vezes, isso daí já levando em consideração todos os produtos, né, há promoções, né, com preços bastante vantajosos, porque os produtos estão próximos do vencimento. Eles podem ser vendidos? Sim, podem ser vendidos. Mas daí nós aconselhamos ao consumidor a ponderar se ele vai fazer uma aquisição em grande escala. Por exemplo, vou aproveitar que o preço está bom, eu vou comprar para 2, 3 semanas. Então verifique o prazo de validade para ver se o vencimento não está próximo e se ele não vai ter daí um produto em casa que seja impróprio para o consumo. Nesse caso, doutor Marcelo, na questão proximidade com a data de vencimento, o consumidor comprando esse produto antes do prazo final, e se ele comprar muitos produtos, é dele a responsabilidade. Eu quero aproveitar e quero comprar bastante, mas acaba vencendo nesse meio tempo. Ele tem que estar ciente e é dele a responsabilidade na compra de um ou de muitos produtos com essa data próxima da validade final. É isso, né? É isso sim, né? O consumidor ele precisa, no momento da compra, não só se atentar à questão do preço, que muitas vezes a gente só procura o valor que seja mais interessante, mais adequado, mas sim verificar essa situação, verificar se a embalagem não está rompida, se o produto está adequadamente armazenado e principalmente se ele não está muito próximo do prazo de validade. Se ele estiver próximo do prazo de validade, ele pode ser consumido? Sim, pode ser consumido, porque ainda não venceu o prazo de validade. Porém, ele está muito próximo, então a aquisição de uma grande quantidade, obviamente, levará o consumidor a não a fazer um bom negócio e sim a ter um prejuízo, porque ele irá consumir um produto que pode colocar a vida dele em risco, né? E isso a gente não aconselha de forma alguma, né? Verdade. Doutor Marcelo, além do prazo de validade, quais são as outras informações obrigatórias nos rótulos ou embalagens dos produtos comercializados para o consumidor? Bom, essa situação é o seguinte: como são produtos industrializados, eles precisam obedecer à legislação própria, mas todas elas remetem ao Código de Defesa do Consumidor, né, que são os direitos básicos, onde a gente tem ali a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, bem como os riscos que apresentem. Portanto, a informação mais importante é
a informação data de validade, né? Essa data de validade ela precisa estar bem clara, né? E se o produto sofre alteração após aberto, deve ser mantido congelado na geladeira e modifica a data de validade, isso também tem que estar bem claro. No caso dos ovos de chocolate, eles têm uma data de validade, né? Eles não, em tese, o chocolate ele não é mantido na geladeira porque ele acaba modificando a característica dele, então ele precisa ser observado o prazo de validade. Também deve constar no rótulo o lote, né, para que se houver algum problema com esse produto possa ser identificado o lote que teve esse problema, a composição também, né, e daí na composição é muito importante observar que tem alguns produtos que possam causar maus a certas pessoas, como vocês podem perceber, contém glúten, né? Pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Contém lactose, né? Que é um açúcar derivado do leite também, para pessoas que têm uma intolerância à lactose. Contém açúcar, né? Para que pessoas que têm diabetes ou outras doenças que não podem consumir açúcar saibam que aquele produto tem açúcar. Então, na composição também tem que estar bem claro qual é a sua composição e esses alertas se tiverem esses componentes, né, na sua composição. A origem também, né, a origem do produto, se é de origem animal, vegetal, enfim, isso também deve estar. E outra situação bem importante que o consumidor deve estar atento nesse momento da aquisição dos ovos de chocolate, né, dos ovos de Páscoa, é a quantidade, né? Eu acho que essa questão ela já foi levantada na entrevista passada com o Dr. Arthur, acerca da diminuição, né, da quantidade em alguns produtos, né? Se essa diminuição ela ocorrer, né, numa embalagem que já é conhecida, que habitualmente o consumidor já está familiarizado, como por exemplo as caixas de chocolate, as caixas de bombons, né, existe uma portaria de 2002 que ela determina justamente no princípio da informação adequada e clara que seja informado de forma ostensiva essa diminuição no peso daquela embalagem, tá? Então o consumidor deve estar atento a essa quantidade para não acreditar ali que a embalagem, por exemplo, o ovo ali com uma embalagem grande, né, tudo bonita, e quando ele abrir o ovo ele tem um suporte de plástico que ocupa 1/3 da embalagem, mais outros invólucros, né, e a quantidade de produto realmente ela não é o que se esperava. Realmente essa questão, doutor Marcelo, às vezes chega a ser decepcionante como consumidor, quando a gente se depara com o que realmente a gente está comprando. Por exemplo, aqui uma barra de chocolate tem aí algumas apresentações, 41,5 gramas, doutor. A garantia é que teremos 41,5 gramas e por que também, né? Uma apresentação de um produto com esse peso, dessa forma junto ao consumidor, realmente muitos não conseguem encontrar respostas para isso, mas pagam e depois se deparam com realidades que nem sempre são agradáveis nessa relação de consumo, né, doutor? Exato, Denise. Olha, isso é lamentável. É lamentável por quê? Porque dentro da política nacional das relações de consumo, né, que o Código de Defesa do Consumidor está inserido, existe a harmonização dos interesses entre os participantes, ou seja, entre o consumidor e o fornecedor. E um princípio que está esculpido, inclusive, na nossa Constituição Federal, é o princípio da boa-fé. A boa-fé, o que quer dizer? Assim, a honestidade que falta tanto hoje, né? A honestidade, então, se você quer vender um produto, que o produto tenha qualidade e que seja informado de forma clara, precisa, ostensiva para o consumidor, para ele poder tomar a melhor decisão. E não que se busque maquiagem, se busque alguma maneira de ludibriar o consumidor no sentido de obter uma vantagem, mesmo porque essas empresas que praticam esse tipo de conduta, a meu ver, elas devem ser excluídas do mercado justamente pelo consumidor. Ele deve recusar comprar produtos de empresas que não se utilizam dessa boa-fé, dessa informação adequada. E nós aqui do PROCON de Blumenau, nós veementemente repudiamos essa prática. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a caixa de bombom que se apresentava, por exemplo, com 400 gramas, agora a gente encontra a caixa de bombom com 250,6 gramas, doutor Marcelo. Que precisão, hein? É uma precisão quase cirúrgica, né? Me impressiona as máquinas deles como tem essa precisão, né? E é verdade, realmente temos caixas com 251 gramas e até caixas com 150 gramas, olha só. Meu Deus, isso antigamente, não há muito tempo, antigamente eu falo
há alguns anos isso era o peso de uma barra de chocolate, né? Hoje é uma caixa de chocolate. Então, o consumidor ele precisa estar atento, e é como a gente já vem falando, né? O consumidor é o senhor do seu recurso. Ele deve pesquisar, deve comprar só o que ele considerar adequado e deve repudiar esse tipo de ação e não causar o quê? Uma demanda, né? Quando a gente tem aquela lei universal que eu sempre falo da oferta e da demanda, se ele não comprar, esse produto vai ficar em estoque, ele não vai ser vendido. E essa empresa, né, que utiliza dessas práticas, ela vai ter que rever as suas políticas sob pena de não ter mais a aquisição dos seus produtos por parte dos consumidores. Dr. Marcelo Esquiliró, coordenador do PROCON de Blumenau, em mais um espaço em defesa do consumidor aqui na programação da Rádio CBN. Dr. Marcelo, a nossa ouvinte, a Camila Coelho, coloca uma situação. Comprei um alimento e após abrir a embalagem verifiquei que estava estragado. O que fazer numa situação como essa? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata esses produtos assim estragados, eles podem ser a nomenclatura dele é um produto impróprio para o consumo. O que é um produto impróprio para o consumo? É um produto cujo prazo de validade esteja vencido. Por exemplo, ele pode ou não estar estragado, mas o prazo estando vencido, ele é impróprio para o consumo, não deve ser consumido. Pode estar deteriorado, estragado, como foi falado, né? Onde ele apresenta uma característica diferente do que se espera, né? O sabor, o cheiro, a aparência, ele está de forma, não da mesma forma. Por exemplo, no caso do chocolate, se for encontrado um chocolate esbranquiçado, meio esfarelento, possivelmente esse alimento ele foi exposto a calor demasiado, a sol, ele não foi armazenado da forma adequada. Ou eles podem apresentar uma contaminação física, apresentar, por exemplo, um inseto, um fio de cabelo, alguma coisa que pode ter acontecido, ou, como eu falei, prestar atenção na embalagem. A embalagem pode ter sido rompida, pode ter sido rasgada, e ele pode ter tido contato com alguma substância ou com algum inseto, alguma coisa que torne impróprio para o consumo, né? Ou também ele pode ter a quantidade e o peso diferente. Nesse caso, qualquer uma dessas situações, se o prazo de validade estiver vencido, né, se ele estiver estragado ou tiver, que era o caso de ter uma característica diferente, ou ele for contaminado, ou a quantidade e o peso não for o mesmo que está especificado na embalagem, o consumidor tem a sua escolha, a substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga. E para que ele possa exercer seu direito, a gente sempre fala, e eu vou novamente repisar esse assunto, guardar o cupom fiscal, né? O cupom fiscal é que vai comprovar o produto que foi adquirido, o fornecedor ali, né, o comerciante, ou seja, vai fazer a relação de consumo e vai ter a data da aquisição do produto. Então, esse ovo de chocolate eu comprei no dia 1º, mas dia 1º ele estava vencido? Não, ele não estava vencido. Então, não houve esse problema da questão da validade. Mas quando eu abri o produto, mesmo não estando vencido, ele estava apresentando um sabor, um cheiro diferente. Bom, então ele está estragado, ele está impróprio para o consumo, não pelo prazo de validade, mas por uma outra situação que pode ter sido uma má armazenagem ou algum problema na fabricação do lote. Nesse caso, o consumidor pode pedir a substituição do produto por um outro igual ou a devolução do valor pago. Doutor Marcelo, e para levar essa situação até vocês, o que é preciso para registrar uma reclamação no PROCON? Para registrar a reclamação no PROCON, como a gente fala sempre em todas as nossas ocasiões aqui, precisa haver o quê? Essa relação de consumo, então, consumidor-fornecedor, né? E para que a gente possa comprovar essa relação de consumo, precisa haver guardado, né? O consumidor ele precisa ter guardado o cupom ou a nota fiscal, que eles são necessários para comprovar a origem do produto e também o valor que foi pago para solicitar a devolução do valor. Então, caso o produto tenha alguma alteração, como eu falei, né, que quantidade, peso, esteja contaminado, estragado ou fora do prazo de validade, a pessoa deve agendar um atendimento no PROCON através do nosso WhatsApp do consumidor, que é o 99920-0083, repetindo, 99920-0083,
e trazer o cupom fiscal e também o produto, porque no produto, na embalagem do produto, consta o quê? O nome do fabricante, a data de validade e o lote. Porque, para que o consumidor de Blumenau entenda, a responsabilidade ela é solidária, ou seja, a responsabilidade não é só do mercado que vendeu, mas também do fabricante. Portanto, o consumidor pode optar demandar contra um ou contra os dois. Então, é necessário ter a nota fiscal, né, para comprovar a origem do produto e o valor que foi pago, e também a embalagem original para podermos identificar o fabricante, a data de validade e o lote, pedir as informações necessárias, abrir a reclamação e pedir a restituição do valor pago, ou se eventualmente a pessoa sofrer algum tipo de dano material, ou seja, ela pode consumir um produto e lhe fazer mal e ter que procurar um médico, e ter despesas médicas, despesas com remédios, e possa ser ressarcido também nesses valores. Dr. Marcelo Esquiliró, também um programa importante aqui do PROCON diz respeito às pesquisas em determinadas datas, determinados momentos, para melhor orientar o nosso consumidor. E tem uma pesquisa também que vocês realizaram, direcionadas agora para Páscoa. Dá para a gente poder pontuar aqui nessa reta final do nosso programa também essa pesquisa feita, o resultado e principalmente como utilizá-la para economizar e fazer boas compras agora para Páscoa. Perfeito. O PROCON de Blumenau sempre visando auxiliar os consumidores a fazer a aquisição da forma mais consciente possível, ou seja, comprar o produto com a característica que ele espera e por um valor mais adequado, realizou a tradicional pesquisa de ovos de Páscoa e também de caixas de bombons, né? Essa pesquisa ela foi realizada desde a semana passada, terminando essa semana. De que forma que ela é realizada? Nós temos aqui a competência para solicitar informações aos fornecedores, né, aos comerciantes. Isso está na própria lei, aqui no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós solicitamos ali uma listagem com os produtos relacionados, aqui que são 33 produtos em 8 estabelecimentos. Solicitamos essas informações, elas são repassadas de forma eletrônica, mas o nosso setor de fiscalização também compareceu presencialmente para verificar a veracidade dessas informações, sempre ressaltando que não há uma obrigação em se manter durante todo o tempo o mesmo preço. O comerciante ele tem esse livre-arbítrio de reduzir ou aumentar conforme a demanda, por isso sempre eu falo que a lei da oferta e demanda era uma lei universal, mas ela pode utilizar, o consumidor pode utilizar a nossa pesquisa para balizar suas compras e conseguir economizar um valor considerável na aquisição dos seus ovos de Páscoa, né? Eu posso informar aqui mais ou menos para a gente ter uma base, que num produto aqui, que é de uma tradicional fabricante de chocolate, o maior valor ele ficou em R$60 e o menor valor encontrado foi R$34,90. Ou seja, nós tivemos uma diferença, nesse caso, de 42%. Então, Denise, é uma diferença bem considerável. Então, o consumidor, utilizando a nossa pesquisa, ele pode fazer a aquisição do produto, o mesmo produto, com uma economia de até 42%. Né? Um outro caso interessante aqui diz respeito à quantidade. Eu tenho aqui um produto que tem 185 gramas e que o maior preço dele é R$34,99. Ao passo que eu tenho um outro produto, também similar, que tem 350 gramas e que o menor preço dele é R$34,90. Ou seja, pelo mesmo valor quase, ele consegue adquirir um ovo de Páscoa, um produto que tem o dobro da quantidade. Então, como é importante utilizar a nossa pesquisa e realmente fazer a aquisição de forma consciente. Nós encontramos, nesse ano, uma variação média de 23%. Né? Somando todos e dividindo, deu uma variação média de 23%. Então, é uma variação de quase um quarto, né, do valor. Então, uma variação importante. Eu solicito que os consumidores entrem na página da Prefeitura, né, e na aba PROCON, pesquisa de preços, e baixem a nossa pesquisa para que possam fazer sua compra de forma consciente. Eu só ressalto que ela seria publicada hoje, mas o nosso setor de fiscalização encontrou uma pequena divergência entre alguns preços
Então, essa pesquisa está sendo retificada e eu acredito que, no mais tardar, na segunda-feira, no início da manhã, ela deve estar publicada no site da Prefeitura. E a CBN com certeza vai informar também a nossa audiência assim que essa pesquisa estiver disponível para consulta, para poder melhor orientar os nossos consumidores. Doutor Marcelo, muito obrigada por essa entrevista de hoje aqui na nossa programação. Bom dia, tá? Um bom dia, Denise, eu que agradeço. Tá? Tenham todos um bom fim de semana. É isso aí, segurança para todos nós, um abençoado final de semana. Doutor Marcelo Esqueliró, coordenador do PROCON de Blumenau, aqui participando do nosso quadro Em Defesa do Consumidor.